Olá e bem-vindos! Pontes, aviões e estruturas metálicas, confiamos as nossas vidas a estas coisas todos os dias. São sólidas, são fiáveis, até ao dia em que, de repente, deixam de o ser. Vamos mergulhar no mistério por trás destas falhas, por vezes catastróficas. Esta é a pergunta fundamental, não é? Como é que uma coisa que parece tão permanente, tão robusta, pode, num instante, falhar por completo? Bem, ao contrário do que se possa pensar, estas falhas raramente são acidentes aleatórios. A verdade é que, na maioria das vezes, são o resultado, o culminar, de um processo longo, previsível e, acima de tudo, silencioso. E é aí que está o verdadeiro perigo. As causas estão a trabalhar de forma sorrateira, debaixo da superfície, completamente escondidas da nossa vista, a acumular danos dia após dia. Muito bem, então vamos a isso. Vamos encarar isto como uma espécie de investigação forense para descobrir, afinal, que forças invisíveis são estas que levam os materiais ao seu ponto de ruptura. Antes de mais, é importante dizer uma coisa. Graças à engenharia moderna, as falhas são, estatisticamente, muito raras. Mas, precisamente por serem raras e por poderem ser absolutamente desastrosas, perceber o que as causa é fundamental para as conseguirmos evitar. E nesta nossa investigação, o que se descobre é que quando um material falha, a culpa recai quase sempre sobre um de três suspeitos principais. Vamos lá alinhar os culpados e perceber o que os move. Então temos as falhas operacionais, que acontecem durante a vida útil do material, o seu tempo de serviço. Depois as falhas de design, em que o erro já vem de raiz do projeto. E por fim as falhas de processamento, que surgem durante o fabrico. Para o que vamos ver aqui, vamos focar-nos nas mais comuns de todas, as falhas operacionais. Para percebermos isto melhor, vamos usar uma analogia que ajuda imenso. Vamos pensar num material em serviço como um atleta de alta competição. O seu design é o plano de treinos que o prepara para o esforço, mas é no dia-a-dia, na competição, que os verdadeiros desafios aparecem. Ora bem, o nosso primeiro culpado, a corrosão. Isto é basicamente um ataque químico, lento mas muito persistente, que vai degradando o material. É como se fosse uma doença que, aos poucos, vai minando a força do nosso atleta. E a corrosão pode atacar de formas diferentes. A oxidação direta é como uma febre alta e rápida, que acontece com muito calor. Já a corrosão galvânica é bem mais traiçoeira. É como uma doença crónica, que avança lentamente sempre que há umidade. E a coisa não fica por aqui não. Existem outras formas ainda mais insidiosas. A corrosão intergranular, por exemplo, que desfaz o material por dentro, como se o estivesse a roer. Ou a corrosão sob tensão, que é uma combinação fatal de força e um ambiente adverso. A corrosão, de facto, tem muitas caras. Vamos agora ao suspeito principal, o mais comum e, se calhar, o mais enganador de todos, a fadiga. Atenção, isto não é uma falha de força bruta, é uma falha de resistência, de desgaste ao longo do tempo. Se tivéssemos de adivinhar, qual diríamos que é a principal razão pela qual as máquinas e as estruturas falham? A resposta é capaz de surpreender muita gente. 75%. Sim, é um número realmente impressionante e aponta diretamente para o nosso principal suspeito. E o ponto crucial é mesmo este. 3 em cada 4 falhas em componentes mecânicos acontecem por fadiga. É o resultado de cargas repetidas, de ciclos de stress que, um a um, não seriam problema nenhum, mas juntos são fatais. Perceber isto mudou tudo, desde a manutenção dos aviões à forma como inspecionamos pontes antigas. E o processo é este. Começa com uma microfissura, quase sempre num ponto onde a tensão se concentra. Com cada ciclo de carga e descarga, essa fissura vai crescendo de forma invisível. É exatamente como o nosso atleta que acumula microlesões por excesso de treino. Um dia, sem mais nem menos, o músculo cede. A falha por fadiga é assim mesmo, silenciosa até o colapso final e súbito. Para terminar, temos os culpados que causam falhas mais imediatas, mais óbvias. A sobrecarga e o desgaste. Aqui não estamos a falar de processos lentos, são eventos diretos e, por vezes, brutais. A sobrecarga é simples de perceber. É aplicar mais força do que o material consegue aguentar. É o nosso atleta a tentar levantar um peso que está muito para além da sua capacidade. Já o desgaste é o atrito esperado, a perda de material ao longo do tempo. É como o desgaste natural das articulações de um atleta. E quando a sobrecarga acontece, a ruptura pode ser de dois tipos. A dúctil dá um aviso. O material deforma, estica, é como uma distensão muscular. A frágil, pelo contrário, é súbita, sem aviso nenhum, como uma fratura óssea limpa. É por isso mesmo que é muito, muito mais perigosa. Muito bem, já identificamos os culpados. Agora, vamos virar a nossa atenção para os detetives. Como é que a engenharia moderna consegue encontrar estas falhas invisíveis antes que seja tarde demais? A resposta está nos chamados
ensaios não destrutivos, ou END. Pensem nisto como um conjunto de técnicas de inspeção, quase como um raio-x ou uma ecografia para materiais, que nos permitem ver o que se passa por dentro sem ter de destruir a peça. E este é o ponto-chave de tudo. Em vez de se esperar que algo parta para depois se reparar, os IND permitem encontrar os problemas ainda na sua fase inicial. É a diferença crucial entre reagir a um desastre e preveni-o ativamente. É o check-up regular que mantém o nosso atleta a competir em segurança. E esta ideia resume tudo na perfeição. Os inspectores usam estas técnicas para encontrar as tais microlesões nos materiais, garantindo que o nosso atleta pode continuar a desempenhar a sua função de forma fiável e, claro, segura para todos nós. Isto deixa-nos a pensar. Da ponte por onde passamos ao avião que voa sobre as nossas cabeças, há equipas de detetives a fazer estas inspeções invisíveis a toda a hora. A segurança do nosso mundo moderno depende em grande parte de se encontrarem estas falhas silenciosas antes que elas deixem de o ser.